Mais do que especial, o Ti já está aqui conosco, nosso advogado também, seja bem-vindo. E sobre o que iremos conversar, gente? Nos últimos dias, debatemos várias vezes no Momento da Fofoca que a nora de Zezé de Camargo, que é a Amabile, acusou a Graciele Lacerda, que é a atual noiva do sertanejo, de criar um perfil falso nas redes sociais para fazer comentários ofensivos tanto a ela quanto a outros integrantes da família Camargo. Isso rendeu muito assunto, né? E vai muito além do dilema familiar, porque esse caso gera outras discussões, como a possibilidade de um crime por causa do perfil fake. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Dr. Luiz Augusto Durso. Dr. Luiz Augusto Durso, que é advogado e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. E é tão bacana, né, te complementar mesmo os nossos bate-papos aqui, porque trazemos a fofoca e agora temos uma opinião profissional sobre esse caso. Porque no nosso debate nós levantamos essa questão de uma sensação de impunidade que muitas vezes as redes causam, de que tudo pode mesmo ou não? Boa tarde, Pamela, Thiago, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. E ouvindo você falar sobre esse caso, gerar reações, reflexões jurídicas, me lembrou quando eu estava decidindo que faculdade eu queria fazer e eu percebi que eu era muito apaixonado pelo direito. Eu percebi que você começa a ver todos os casos, mesmo esses de fofoca, polêmicas envolvendo famosos, pensar no que o direito tem a ver com isso. E esse caso é muito interessante, porque o direito tem tudo a ver com isso. Porque não, respondendo a sua pergunta, não pode tudo na internet. Esse caso demonstra que tudo que se faz na internet é possível ser localizável, identificável, não existe anonimato. E segundo, que as ações realizadas pelas redes sociais também têm consequências. Então, a gente abre com essas reflexões e que esses grandes casos geram esses pensamentos do como a gente aplica o direito no caso concreto. E nesse caso, Tia, a gente conseguiu, não só nós, mas também, né, os investigadores descobrirem que ela havia criado esse perfil fake pelas próprias redes, né? E eu acho que é isso que é o mais importante, porque às vezes você fala assim, não, esse perfil é fake, não dá para investigar. Por isso que o Dr. Luiz está aqui, e eu acho que ele, com conhecimento de causa, pode falar que dá para investigar e existem procedimentos que você precisa fazer. Talvez não seja tão fácil quanto as pessoas imaginam, mas que dá, né? É isso, Thiago. É burocrático, é custoso, não é qualquer um que pode ter acesso a essas informações, que a gente chama de log de IP. Então, sempre quando há um perfil na internet, toda vez que se acessa esse perfil, que se preenche o cadastro e tal, isso tem registros de metadados, dados IP. Então, por ordem judicial, a plataforma que foi criado aquele perfil vai entregar essas informações para um juiz de direito que determinou e com essas informações você localiza fisicamente ou identifica quem está por trás daquela rede social e por trás de um computador. O interessante é que muita gente cria perfil falso. O telespectador pode estar assistindo, puxa, eu já criei perfil falso para fuçar na ex-namorada, para fuçar naquele paquera. O grande problema desse caso não é a criação de um perfil que não é da sua identidade, até porque você pode criar um perfil de uma árvore, não fazer mal a ninguém e estar usando as redes sociais para fuçar aquele paquera. O grande problema aqui é a utilização de um perfil falso, com dados realmente adulterados e falsos, com um fim que muitas vezes pode ser ilícito, difamação, ofensa, discurso de ódio, e aí reside um grande problema. Em qual crime esse caso se enquadra? Veja, são várias as possibilidades de aplicação legal no caso concreto. Por exemplo, o autor aí criou um perfil falso. A criação de um perfil falso com a imagem de alguém já pode ser identificado como crime de falsa identidade. Segundo ponto, muita gente pensa que ao preencher o cadastro nas redes sociais com informações falsas, isso poderia se enquadrar em falsidade ideológica, que é fazer constar informações falsas em documento privado, que seria o preenchimento do formulário dessas redes sociais, e que tem ali uma intenção ilícita, que é com esta criação, ofender. Mas eu entendo que tanto a falsa identidade como a falsidade ideológica são crimes que serão absorvidos ao final se a intenção desta mulher, ao criar tudo isso, era ofender pessoas. Quando você ofende, aí tem os crimes contra a honra, que a meu ver absorveriam todos esses outros possíveis no caminho e sobraria difamação, injúria, os crimes contra a honra, que inclusive atualmente tem a pena triplicada
quando são cometidos nas redes sociais. Então existe a modalidade criminosa das ofensas pelas redes sociais com a pena triplicada. Então no caso da difamação, por exemplo, a pena é de 3 meses a 1 ano. Quando a gente faz vezes 3, a gente está falando de possível detenção de até 3 anos para aquela autora. Nesse caso, Ti, a família Camargo decidiu entrar com uma ação. Como que ficou isso judicialmente? Então, a Amabile, ela teve acesso, graças a esse processo, ela teve acesso a descobrir, por exemplo, até a localização da onde esses posts eram feitos. E a localização bateu de Alphaville, que é a região metropolitana de São Paulo, que, por coincidência, é onde mora a Vanessa e onde mora também a própria Graciele. Então eles conseguiram essa quebra e conseguiram ver. Depois percebeu-se que o mesmo perfil, com o mesmo nome, também trazia ofensas à honra da Vanessa Camargo, falando inclusive que a Vanessa teria traído o Marcos Boaz, que é ex-esposo dela, com o Dado Dolabella, e falando inclusive para que as pessoas procurassem na internet que estava tudo lá. E aí foi-se um falando com o outro e trazendo, mas foi aquele perfil, aquele tal 5899, de final 5899, é o meu perfil. E tem uma outra possibilidade também, porque assim, eu não sei se você já bloqueou alguém na sua casa, mas quando você bloqueia alguém no Instagram, você bloqueia aquele perfil que está te incomodando e mais outros perfis que a pessoa tenha e utilize teoricamente o mesmo e-mail. E talvez existe também essa possibilidade da Amabile ter bloqueado o perfil fake e percebido que o perfil da Graciele também foi bloqueado. E a Amabile e a Vanessa decidiram entrar com um processo contra a Graciele ou não? Então, a Amabile continua com esse processo. A Vanessa parece que vai deixar passar, porque teoricamente teria conversado com o Zezé de Camargo, que é pai dela, e percebido que toda essa confusão, todo esse quiprocó esbarraria na honra do Zezé de Camargo. Porque o Zezé falou que não iria se meter em nada. Em compensação, o Igor, que é o filho do Zezé, esse que está na foto, ele falou que o combinado, o trato, era que ele não se metesse no assunto e que o Zezé não se metesse ao assunto. Mas como o Zezé acabou dando uma declaração, o Igor também foi atrás do Léo Dias, deu uma declaração e áudio e aí falou, olha, como meu pai quebrou o contrato, que foi averbado entre as partes, eu também estou aqui falando absolutamente tudo. Então, essa história do fake acabou colocando uma família inteira em maus lençóis. Você trouxe, doutor, o assunto do IP. O IP é como se fosse a identidade do computador ou da máquina que eu estou utilizando? Ela é uma forma de identificação de conexão. Certo. O que a gente chama de identidade do dispositivo, para celular é o que chamamos de e-mail. É um número, um código que é atrelado para cada dispositivo, como se fosse um número de série. São dados, informações que a gente usa para identificação de máquina, mas o IP é para conexão. Vale dizer, para acessar as redes sociais, você precisa ter acesso à internet. A empresa que te dá esta internet, ela armazena a informação de quem estava usando naquele momento aquele dispositivo com aquela internet. E é dessa forma que você descobre quem são as pessoas. Ou seja, a internet deixa rastros. A minha ação nas redes deixa rastros. E através desse rastro, eu consigo encontrar um culpado de uma ação ilegal. Exatamente. É interessante que o Thiago falava sobre como se encontrou esta pessoa, que foi por uma ação de antecipação de prova. E é muito interessante, porque essa ação inicial, ela não tem uma repercussão de gerar uma indenização, de gerar um processo criminal. Primeiro eles descobriram, a Graziele descobriu quem estava por trás desse perfil. Agora ela tem a opção, e quem foi afetado, de ingressar ou não com as medidas judiciais, que poderia ser uma medida criminal pelos crimes de difamação e de injúria, crimes contra a honra, que já falamos, ou até ação cível, que seria obrigar aquela pessoa autora de um desgaste à honra a pagar uma multa para aquela vítima. Na última semana teve um caso que chamou muita atenção das pessoas, que aconteceu no Rio de Janeiro, que um grupo de adolescentes, pré-adolescentes, criaram através de inteligência artificial, olha como vai ficando assustadora essa conversa, fotos fakes de meninas, vídeos, de meninas que tinham os seus rostos corretos vinculados a corpos que não eram delas.
E isso foi parar em várias redes. A Isis Valverde, né, também teve um caso similar. Verdade. De exposição. Há pouquíssimo tempo atrás. Há pouquíssimo tempo, do corpo dela. O que é isso, doutor? A gente está entrando numa nova era mesmo, né? Porque esses crimes nas redes, eles vão ficando cada vez mais elaborados, mais complexos, e isso é crime. É interessante perceber como tem muito conteúdo falso na internet. Desde um perfil falso que é utilizado para ofender alguém, até o conteúdo em si ser totalmente falso. Então, no caso aí, uma inteligência artificial que permite você colocar um rosto em qualquer corpo e normalmente esse corpo é nu. Vale dizer, aquele que divulga esse conteúdo, um corpo nu, com o rosto de alguém, ele está tentando gerar um prejuízo àquela pessoa, porque não há intenção benéfica nenhuma em você produzir esse conteúdo, muito menos publicar nas redes sociais. E aí, desde 2018, olha que interessante como a lei é recente, que a gente vem atualizando, nós temos no Código Penal o crime de você realizar montagem em conteúdo e para incluir pessoa em cena de nudez, de sexo, de pornografia ou colocar o rosto naquele corpo nu que não é daquela pessoa. Então já existe a previsão legal, é crime e lamentavelmente a tecnologia facilita a produção desse conteúdo com muita perfeição. Inclusive tem muita gente que divulga canais, aqueles canais de venda de conteúdo pornográfico, como o OnlyFans, que é muito famoso, e a atriz ali, que seria a que estaria vendendo as suas fotos, nem existe. O conteúdo é 100% produzido por inteligência artificial, desde o rosto até do corpo. O grande problema é que quando a gente coloca rostos conhecidos ou de vítimas menores em corpos nus só para prejudicar de alguma forma essas pessoas. A escola desses meninos, num primeiro momento, falou que tudo isso não passou de uma brincadeira, de algo que era uma montagem, mas não, né? Não é uma brincadeira no momento que mexe com a vítima, com a pessoa envolvida nessa ação. Nas escolas hoje nós vivemos um problema, uma problemática que é o bullying e o cyberbullying. Então já é uma dificuldade enorme lidar com isso. Aí quando esses adolescentes estão piorando esse tipo de, que não tem nada de brincadeira, uma ofensa, com conteúdo pornográfico falso, isso é piorado. E aí remete-se, claro, esse debate à situação de como esses autores menores responderiam por esse crime. Porque menor de idade no Brasil não comete crime, comete ato infracional e ele responde nas modalidades do Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas bem mais baixas, com possível, o máximo, uma pena mais grave seria uma internação por tempo limitado na Fundação Casa, o que nesse caso não geraria isso para esses adolescentes. Então, na verdade, eles só receberão uma punição verbal do juiz ou da juíza ali daquela vara da criança ou adolescente. Isso é ruim, porque, claro, a gente não quer que essas crianças vão para a prisão, mas nós precisamos saber que elas estão cometendo atos gravíssimos, que não são brincadeiras, a escola tem que punir com rigor esses adolescentes e a justiça também precisa sempre repensar como a gente precisa adaptar essas condutas gravíssimas realizadas por menores de idade. Para encerrar esse assunto, doutor, se eu for vítima de algo na internet ou o pessoal que está nos assistindo, o que fazer? Como proceder para buscar justiça? Primeira coisa, Pamela, a internet tem um conteúdo que ele é muito efêmero, ele é temporário, ele é muito frágil. Então a primeira coisa é preservar esse conteúdo. Print screen que seja, ato notarial, preservação desse conteúdo, porque aquela foto sua naquele dia está no ar, no dia seguinte já não está mais. Depois de preservação de conteúdo, é sempre importante procurar a polícia para lavrar o boletim de ocorrência quando se tratar de um crime, para que a autoridade policial possa investigar, descobrir quem são os autores e tomar as medidas necessárias, inclusive com eventual ação praticada pelo seu advogado. Não à toa, nesse caso da família do Zezé, ela precisou da justiça para descobrir quem estava por trás de um perfil falso. Então, nesse caso, só com um advogado ou uma advogada para prestar esse serviço ou procurar a Defensoria Pública para aqueles que não conseguem contratar um advogado. E no caso da Isis também, né? Ela entrou com um processo, ela foi até a Delegacia Especializada do Rio de Janeiro. E demora esse trâmite, doutor? Porque às vezes a gente fala sobre isso e não consegue mensurar quanto tempo vai ficar, porque é a tua imagem que está lá. Por exemplo, o Silvio Santos, há pouquíssimos dias atrás, pegaram uma foto do Silvio Santos
com a dona Iris Abravanel e falaram que ele estava se utilizando de um produto, que esse produto era maravilhoso para se utilizar nas pernas. E com o uso da inteligência artificial, pegaram também e colocaram como se fosse uma entrevista do Silvio Santos, uma voz falsa, não era do Silvio Santos, e tentando forçar que aquilo era verdade. Quanto tempo demora para a justiça deferir algo e você acabar com aquele dano? Porque ninguém sabe o que estão oferecendo para essas pessoas. A sua pergunta é inteligente, é difícil responder, por quê? Primeira coisa, depende onde o conteúdo foi viralizado. Muitos conteúdos criminosos, difamatórios, são viralizados em plataformas criptografadas ponto a ponto, como o WhatsApp. E aí você não tem remoção de conteúdo por ordem judicial numa plataforma privada. Então depende onde ela está hospedada. Segunda coisa, depende onde esse processo está sendo promovido. Nos mais variados estados do Brasil, esse prazo ele varia, a depender da quantidade de juízes disponíveis, a quantidade de processo, etc. O que eu posso dizer é o seguinte, pelo menos em São Paulo, quando você tem uma ação que você pede em liminar, uma análise antecedente, antecipada, a remoção de um conteúdo, ela pode ser julgada em 4 dias úteis, algo super célere, e aí o que vai demorar um pouco é essa decisão ser entregue na plataforma e a plataforma cumprir, remover de fato. Às vezes gera essa burocracia. Então, não é algo que você remove em 2 dias, isso é fato. Mas é algo que, se você não fizer nada, ninguém vai fazer por você. Ou você denuncia nas plataformas e toma uma medida judicial para remoção desse conteúdo, identificação do autor, ou você não faz nada e fica à mercê da atividade. E denuncie, né? Quanto mais pessoas denunciarem, maiores as punições irão se tornar. Em outros países, a gente já vê leis muito mais rígidas. Inclusive, o caso da Isis já é debatido no Congresso para que se tenha uma lei mais rigorosa com relação a esse tipo de conteúdo falso relacionado a pessoas públicas. Mas é isso. A própria denúncia, às vezes, quando é feita em massa, faz a remoção de conteúdos diretamente pela plataforma, você não precisa nem judicializar. Então, depende das pessoas se unirem contra o mal, que é esse tipo de publicação criminosa. Qualquer dúvida, entre em contato no @LuizAugustoDurso. Luiz com Z, tá? @LuizAugustoDurso. Muito obrigada, doutor. Volte sempre. Muito obrigado. Espero que pra gente conversar sobre assuntos mais leves, Verdade. né? Obrigado a você. Obrigada, Ti. Até Até já. já. Até já. Vamos agora.